Eu demorei 2 anos para entender a regra do jogo. Enquanto eu não aprendi isso, a minha carreira como palestrante não decolou. Até o final desse vídeo, eu vou te ensinar os caminhos para que você consiga decolar imediatamente como palestrante. E a melhor maneira é você aprender com os meus erros. Então deixa o tio te ensinar aqui onde é que eu errei no começo da minha carreira e que eu não quero que você erre. Olha essa história. Eu vim do mercado de franquias, então durante anos na minha vida eu fui executivo do setor de franchising. Qual era o meu trabalho? Eu era de operações, então eu visitava franquias, desenvolvia franqueados, desenvolvia pessoas, e quando você é dessa área, você tem uma premissa de habilidade muito básica, você tem que saber fazer tudo. Então eu tinha que entender de finanças, eu tinha que entender de liderança, gestão de pessoas, vendas, mercado, marketing. Então eu ia para aquela franquia, ficava ali 2, 3 dias, eu tinha que mexer com tudo. Mas quando eu fui para o mundo da palestra, eu entendi que a coisa não funcionava assim. Sabe qual foi o meu grande erro? Acreditar que eu precisava falar sobre tudo. Então, óbvio que eu tinha expertise para falar de vendas, de marketing, de finanças, de gestão, porque eu tinha vivido isso. Mas quando eu fui para o mercado, me lembro até hoje, eu peguei lá abri um arquivo e comecei a digitar todos os meus conhecimentos. Eu elaborei 10 temas de palestra diferente. Uma palestra sobre vendas, uma palestra sobre gestão de vendas, uma palestra sobre finanças para pequenos negócios, uma palestra sobre gestão. Eu fiz 10 temas de palestra diferente. Aí eu te pergunto, quantos destes temas venderam? E eu te respondo, nenhum tema vendeu. Sabe por quê? O mercado me enxergava como alguém que falava de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não falava sobre nada. Percebe qual é a sacada disso? Enquanto você não definir o teu posicionamento, o mercado não te encontra. E um palestrante que fala sobre tudo, no final das contas não se aprofunda em nada. Ninguém dá valor para aquela pessoa que fala um pouquinho sobre cada coisa. E tem um desafio também. Se eu vou falar sobre vendas, se eu vou falar sobre liderança, se eu vou falar sobre finanças, se eu vou falar sobre gestão, cara, como que eu vou começar a me divulgar? Por qual tema? Quem é meu público? Qual é o meu mercado? Enquanto eu não defini isso, não adianta. Você pode ter a melhor experiência do mundo. Você pode ter 30, 40 anos de experiência em todos esses elementos que eu te falei aqui. Isso não vai te posicionar nesse mercado. Então eu aprendi e quero te ensinar algo muito valioso nesse vídeo aqui. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa teu comentário para que a gente possa trazer para você sempre mais conteúdo sobre educação executiva. Agora, aprenda, por favor, com os meus erros, para que você não os cometa de novo. Se eu tivesse aprendido isso há 14 anos atrás, os meus 2 primeiros anos nesse mercado teria sido muito diferente, porque eu teria me posicionado da maneira certa, teria economizado tempo, energia e o mais importante, teria acertado muito mais. Então o tema de hoje deste vídeo é falar com você sobre bandeira de atuação. Exatamente isso. A minha carreira decolou quando eu defini para mim uma bandeira. O que significa uma bandeira? É aquele assunto que você vai defender, é aquele tema que você vai abraçar, é aquele assunto que você vai se tornar uma grande autoridade. Então você precisa defender uma bandeira de atuação. As pessoas precisam olhar para você e dizer: essa pessoa fala deste tema. A tua bandeira de atuação vira quase que um sobrenome. A minha primeira bandeira de atuação, ela nasceu em 2010. Então, o ano de 2008 inteiro e o ano de 2009 inteiro, eu bati cabeça. No ano de 2010, caiu no meu colo uma palestra. E aí me pediram: Ale, nós queríamos que você falasse sobre o futuro do profissional. E eu comecei a desenhar um tema e nomeei esse tema como reinvenção do profissional. Fiz essa palestra e foi um grande sucesso. Decidi então que eu ia escrever um livro
para falar sobre reinvenção do profissional. E comecei a rodar o mercado falando disso, reinvenção do profissional. Foi a minha primeira bandeira e virou o meu sobrenome, que as pessoas diziam, é o Alê que fala sobre reinvenção. Percebe que quando você tem a sua bandeira, você fica tão forte naquilo que não tem outra pessoa que possa falar desse tema além de você. Então a reinvenção surgiu para mim sem querer, mas as minhas outras bandeiras, elas surgiram propositalmente, inclusive a última que eu estou trabalhando agora. Então você precisa, de uma vez por todas, desenvolver a sua bandeira de atuação. Isso vai te ajudar a definir a tua palestra, o teu livro, os artigos que você vai escrever, as suas campanhas de marketing, ou seja, tudo aquilo que você precisa. Tudo começa da definição da sua bandeira. Tá a fim de aprender como é que define uma bandeira de atuação? Vem comigo que eu vou te mostrar com detalhes como é que isso funciona. Vem cá. Para a gente começar a falar sobre a tua bandeira, eu preparei um esquema aqui. Exatamente este método que eu vou te ensinar agora é o método que eu utilizo com os nossos educadores executivos e ao final da formação todos eles saem com a sua bandeira muito bem definida e muito bem alinhada. Se um educador executivo ao final da formação não tiver com clareza a sua bandeira, é porque eu falhei. E a mesma coisa vai acontecer neste vídeo. Se ao final deste vídeo você não sair daqui com todo o método necessário para defender uma bandeira, eu falhei. Então vem comigo, anota tudo e vamos junto. Então a primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu mercado. O mercado vai determinar exatamente o teu foco de atuação. Vai ser para onde de fato você vai atirar. Isso determina inclusive qual é a sua linguagem. Vamos entender aqui comigo o que é um mercado. O mercado pode ser grandes empresas, pequenas e médias empresas, terceiro setor, área médica, área farmacêutica, exatamente qual é o mercado que você quer atuar. Quanto mais segmentado for, melhor. Porém, não tem que ser necessariamente segmentado. Eu vou começar aqui utilizando o meu exemplo de como que eu construí a minha bandeira, a minha última bandeira, porque esse é um ponto vital. Você pode ter ao longo da sua carreira bandeiras diferentes, não tem problema nenhum, mas você precisa ter algo que você se apegue agora para começar a sua jornada. Qual é o meu mercado? O meu mercado, ele é o mercado das grandes empresas. É aqui que eu navego bem. Por quê? Porque eu venho de atuação em grandes empresas, porque a minha linguagem fala muito com as grandes empresas. Os meus maiores projetos sempre foram trabalhados nas grandes empresas e eu percebi desde cedo que as empresas que mais me contratavam eram as grandes empresas. Portanto, eu tinha que desenhar um conteúdo voltado para grandes empresas. Então, esse é o meu mercado. Agora, o seu mercado pode ser de acordo com a tua história e com a tua experiência. Isso é um ponto importante. Para definir mercado, você pode seguir duas diretrizes. Uma é o mercado que eu já tenho relevância, é um mercado que eu já tenho história, que eu gosto, ou é o mercado que eu quero atuar. Obviamente, se você não tem história nesse mercado, a tua linha de construção e atuação, ela vai ser um pouco mais complexa, mas não é impossível. Então, para definir mercado qual é o mercado que eu já tenho alguma experiência, que eu já tenho linguagem, que eu já tenho público, ou qual é o mercado que eu quero alcançar. As duas coisas funcionam super bem. Depois que você definiu o teu mercado, qual é o próximo passo? Qual é o foco que você quer falar dentro desse mercado? Porque, pensa bem, grandes empresas, eu poderia falar sobre muitos temas. Concorda comigo? Eu poderia falar sobre finanças, eu poderia falar sobre logística, eu poderia falar sobre liderança, eu poderia falar sobre... muitos temas. Eu tenho muitos temas para falar para grandes empresas. Só qual é o foco que eu tenho em grandes empresas? Eu, Alê, gosto de falar sobre gestão. Essa é a minha pegada. Eu gosto de falar, eu tenho experiência para falar sobre gestão. Agora, vamos imaginar que eu parasse a construção da minha bandeira aqui, exatamente aqui. Eu dissesse para você, eu, Alê, eu falo para grandes empresas e falo sobre gestão. Concorda comigo que ficou vago? Porque gestão é algo muito grande.
Gestão, eu posso falar sobre planejamento estratégico, eu posso falar sobre estratégia, eu posso falar sobre mercado, eu posso falar sobre inovação, é muita coisa. Então, dentro de gestão, a pergunta é: qual é o público que eu desejo falar? Então, para falar sobre gestão, para quem eu quero falar? E eu decidi, ao longo da minha carreira, que eu queria falar para líderes. Esse é o meu público. Então, perceba bem, dentro das grandes empresas, o meu foco é falar sobre gestão. E dentro da gestão, eu quero falar com líderes, ou seja, a minha pegada de gestão é falar sobre liderança. Então eu, Ale, não falo sobre inovação, não falo sobre planejamento estratégico, não falo sobre mercado, eu falo sobre liderança para líderes. Faz sentido isso? Agora, vamos parar de novo aqui. Eu, Ale, falo para grandes empresas, falo sobre gestão e falo sobre liderança. Não é vago? Não é algo muito grande? Porque, de novo, liderança qualquer um fala. Agora, a tua bandeira vai nascer quando a partir de agora você se perguntar o seguinte: qual solução eu posso levar para esse público? Então, dentro da liderança, eu, Ale, falo de um tema que me destaca. Eu falo sobre engajamento. Então, a minha proposta de conteúdo, a minha solução é falar sobre engajamento para líderes. Então perceba que a partir de agora eu vou me tornar especialista em engajamento. Você nunca vai se tornar especialista em liderança, porque liderança é algo muito grande. Agora, sobre engajamento eu posso me tornar um especialista. Porque o que eu identifiquei dentro da minha jornada? Que todos os líderes têm dificuldades para engajar pessoas. Portanto, falar sobre engajamento poderia ser uma solução vital. Isso me fecha a porta para outras coisas? Não, eu posso falar também sobre estratégia, eu posso falar sobre mercado, que são coisas que eu domino, mas a minha porta de entrada sempre vai ser engajamento. Veja que se eu quiser escrever artigo agora sobre liderança, fica mais fácil, porque eu vou escrever sobre engajamento. Se eu quiser fazer um post nas minhas redes sociais, eu vou falar sobre engajamento. Se eu vou dar uma entrevista para um jornal ou para a CBN, por exemplo, como eu dei nos últimos tempos, sobre qual tema eu falei? Engajamento. Ou seja, fica mais fácil para as pessoas me encontrarem, fica mais fácil para eu defender uma tese e o mais importante, é muito mais fácil para que eu possa estudar, porque eu defini aqui qual é o meu público. Então, eu, Ale, falo sobre engajamento. Essa aqui é a minha bandeira. E da mesma forma foi quando eu defini a bandeira reinvenção. Da mesma forma foi quando eu defini a minha bandeira resultado. Eu fiz exatamente o mesmo esquema aqui. Vamos usar um outro exemplo? Imagina alguém que fala o seguinte: Ale, o meu mercado já é diferente. O meu mercado é de pequenas e médias empresas. Eu gosto desse público porque eu já fui pequeno empresário, atuei em pequenas empresas, fiz a minha carreira atuando com pequenas e médias empresas, então eu tenho relevância com esse público, eu tenho linguagem com esse público. Perfeito. Para pequenas e médias empresas, qual vai ser o foco? Olha, eu vou falar sobre vendas. É uma área que eu gosto de falar. Eu tenho experiência, eu tenho know-how, eu tenho história. Perfeito, eu vou falar sobre vendas. Só que, para qual público eu vou falar sobre vendas? Porque sobre vendas, eu também posso falar para líderes, para falar sobre gestão de vendas. Não, Ale, eu gosto de falar com o time de vendas mesmo. Perfeito. Então, eu vou falar com os times, eu vou falar com vendedores. Legal. E qual é a solução? Porque para falar para times, para vender, eu posso falar sobre muitos temas sobre vendas. Mas, Ale, não, cara, eu sou bom em uma coisa que ninguém é. Eu sou bom para falar de prospecção. Cara, isso aqui ninguém fala melhor do que eu. Eu ensino as pessoas como que elas fazem prospecção de vendas. Percebe como afunilou? Então você pode ser um especialista em prospecção para pequenas empresas. Olha a sacada disso. Quando tem muita gente querendo se vender, eu falo sobre vendas. Para quem? Para todo mundo. Não. Você é um especialista em prospecção para pequenas empresas. Então, a partir de agora, você começou a construir a sua bandeira de atuação. Você sabe qual é o primeiro artigo que você tem que escrever. Você pode escrever um livro para falar sobre prospecção. Você pode voar
nesse quesito. Por quê? Porque você definiu a sua abordagem. Ale, mas eu só vou falar sobre prospecção? Não. Você pode falar sobre fechamento de venda, você pode falar sobre funil de vendas, o que você quiser, mas primeiro você criou a sua porta de entrada. As pessoas vão te reconhecer por isso daqui. Qualquer empresa que tiver problema de prospecção, e eu não conheço nenhuma que não tenha, vai te convidar para falar sobre prospecção, porque a partir de agora você definiu a tua bandeira de atuação. Faz sentido isso? Essa é a grande sacada que eu ensino para todo mundo que quer entrar nesse mercado de palestra. Não fale sobre tudo. Defina qual vai ser a sua especialidade. Então, eu sou um cara especialista em engajamento para grandes empresas. Você pode ser um especialista em prospecção para pequenas e médias empresas. Ou você pode ser um especialista em engajamento de times na indústria farmacêutica. Sei lá, você pode definir qual é a tua pegada, qual é a tua proposta. Você é que vai definir onde é que você deseja ser especialista. A tua bandeira ela vai te definir. A tua bandeira ela vai te projetar. A tua bandeira vai ser o primeiro caminho para que você consiga seguir, para que você comece a criar a partir de agora o teu sobrenome. Essa é a grande sacada. E o mais legal que eu quero finalizar aqui, falando que quando você constrói a sua bandeira, tem uma segunda etapa que é muito importante. É você criar o manifesto da tua bandeira. Quando eu decidi falar sobre engajamento, eu criei o meu próprio manifesto, que inclusive está aqui, ó, na contracapa do meu livro. E ele fala assim: muitas pessoas passam uma vida se comprometendo com os seus papéis, mas vivem realidades constantes de frustração. Eu começo assim o meu manifesto, ou seja, o porquê eu, Ale, falo sobre engajamento. Então, eu não quis falar de engajamento porque tinha muito mercado, eu nem sabia quanto mercado tinha. Eu quis falar sobre engajamento porque isso é uma verdade para mim. Olha só, muitas pessoas decidem se casar e são infelizes. Escolhem uma profissão e não sentem-se realizadas. Querem independência financeira, mas não controlam seu orçamento. Desejam ter uma vida mais saudável e iniciam dietas intermináveis todas as segundas-feiras. Todos os exemplos esbarram em uma única palavra: engajamento. As pessoas têm objetivos, assumem compromissos, mas não se engajam. Este livro mostra, com simplicidade e clareza, que é possível conquistar o engajamento e impulsionar suas realizações na carreira, nos negócios e na vida. Perceba, isto daqui define o porquê eu, Ale, falo sobre engajamento. Então, não falo de engajamento à toa. Eu falo de engajamento porque eu acredito que engajamento transforma a vida das pessoas e das empresas. E você? Vai falar do teu tema por quê? Por que você vai falar sobre prospecção? Que história te leva para falar sobre prospecção? Que crença te leva para falar sobre prospecção? Quando você define isso, você transformar isso num manifesto, você pode ter certeza que, inclusive, o primeiro passo para você escrever o teu livro será dado. O meu livro começou com esse manifesto. Todas as outras 237 páginas aqui é fruto exatamente disso. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a refletir sobre o primeiríssimo passo para você construir a sua carreira como palestrante. Mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal, deixe teu like, deixe teu comentário, porque frequentemente tem conteúdo novo aqui para você. Forte abraço!